Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos vocês. Depois de alguns dias sem gravar nenhum vídeo, nessa noite eu gostaria de compartilhar um texto das Escrituras com todos vocês. E para isto, eu te convido a ler comigo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, o primeiro dos grandes evangelhos que nós temos no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Eu farei a leitura do versículo 22 ao 33, do texto que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Era uma dessas manhãs frias de julho do ano de 1952. Uma jovem nadadora chamada Florence Chadwick, ela se lançou ao mar naquela manhã nas águas da Ilha Catalina. Apesar de ser uma experiente nadadora de longas distâncias, ela sabia que aquela travessia seria a mais difícil. Naquela manhã a água estava extremamente fria, de maneira que os sentidos dela pareciam adormecer. Além disso, a neblina era muito densa e ela mal conseguia enxergar o barco que o treinador acompanhava. Várias vezes ela podia sentir perto dela os tubarões nadando naquelas águas escuras. Do barco próximo dela, o treinador e os homens atiravam com rifles para ajudar a Florence a manter os tubarões longe dela. Ela nadou naquele dia por mais de 15 horas. O nevoeiro era tão grande que começou a bloquear a sua visão. E foi quando ela, ali desorientada, acabou desistindo a pouco mais de 800 metros da chegada. Naquela manhã, ela confessou que não foi o frio, não foi o medo, nem a exaustão que a fizeram abandonar a travessia naquele dia. O que ela alegou ter feito abandonar foi o nevoeiro. Queridos, é muito complicado caminhar pela fé. A fé é confiar naquilo que o olho não pode ver. A fé é acreditar naquilo que nós ainda não podemos tocar. Quando nós olhamos para o texto dessa noite, nós percebemos que os discípulos, eles estavam num mar revolto, eles estavam sem um objeto de fé, Jesus não estava ali com eles, e eles estavam padecendo, eles estavam sofrendo. O texto bíblico começa dizendo que o Senhor Jesus compeliu aqueles discípulos a irem e atravessarem o mar da Galileia. A palavra do Senhor declara que Jesus despede as multidões, ele sobe ao monte e ali ele fica sozinho. Ele passa um tempo de meditação e de oração com o Pai. E a palavra do Senhor, no versículo de número 24, diz que, entretanto, o barco já estava longe,
a muitos estádios da terra. Eu acho isso muito irônico. Eu acho isso, a um certo modo, aqui o evangelista ele tem um determinado senso de humor, porque ele diz que o barco estava a muitos estádios longe da terra. Mas se você parar para pensar, não foi para isso mesmo que os barcos foram criados, inventados? Os barcos não foram inventados para ficarem na terra. Os barcos foram inventados para ficarem nas águas. Mas por que Mateus ele usa esse tipo de linguagem para dizer que o barco já estava longe a muitos estádios da terra? A questão central é quem não estava no barco. Ou, sendo mais claro, quem estava lá na terra. Jesus não estava no barco. Por isso Mateus diz que o barco estava distante, porque Jesus estava lá, no monte, e o barco estava a quilômetros de distância do Senhor Jesus. Algo que me chama a atenção nas duas narrativas a respeito de tempestade que os discípulos enfrentaram em alto mar é o fato de que, em ambos os momentos, os discípulos eles lidaram com um sentimento muito comum no coração do homem, no coração do discípulo de Cristo, quando este passa por momentos turbulentos. A primeira narrativa de tempestade se encontra no capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, e ela contrapõe, ela tem uma diferença do capítulo de número 8 para o capítulo de número 14, que é a seguinte. Na primeira narrativa da tempestade, Jesus estava fisicamente presente no barco, enquanto que na narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Jesus não estava presente. Só que tem um detalhe crucial na primeira narrativa. O texto bíblico diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, Jesus estava no barco e os discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Essa é a questão. Na primeira vez que os discípulos passaram por uma tempestade, Jesus estava dormindo. E isso nos leva a refletirmos no fato de que muitas vezes parece que Deus está indiferente com o nosso sofrimento. A primeira experiência que eles tiveram na tempestade certamente levou eles a pensarem que Jesus era indiferente com o sofrimento deles, a ponto deles disserem no versículo de número 25, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então esse sentimento é comum, e talvez você esteja passando por uma tempestade semelhante a esta. Talvez você tenha fé que Deus está presente. Você acredite no teu coração que Cristo está no nosso meio. Mas talvez você pense que Ele está indiferente, que Ele não se importa. Ou então, a tempestade que você está passando nesse momento, o teu coração esteja passando, esteja semelhante à narrativa que nós estamos expondo. Talvez você acredite que Jesus está distante, que Ele está longe. E se você está dessa maneira, essa noite eu gostaria de dizer para você ter bom ânimo, para você continuar confiando. O versículo de número 27, quando Jesus aparece, imediatamente ele diz: tende bom ânimo. Amados, as notícias são terríveis. Elas não nos dão ânimo. Elas não nos dão esperança. Alguns ficam procurando uma referência e clamam por uma liderança. Ah, como queríamos um líder no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Queridos, o que nós, na verdade, precisamos é ter bom ânimo. É continuarmos confiando em Deus. Por isso eu quero propor para você 3 coisas. Primeiro, que você continue confiando em Deus, mesmo quando Ele parecer distante. O versículo de número 25 declara que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar.
Jesus foi ter com eles, porque houve um momento em que Jesus não estava com eles. Confie em Deus, mesmo quando parecer que Ele está distante. O salmista, no Salmo de número 13, ele rasga o seu coração diante de Deus. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Outros salmistas tiveram situações semelhantes a esta. Jeremias, o profeta, também passou por sentimentos assim. Abacuque. Até mesmo o Senhor Jesus, no Getsêmani e na cruz. Ambos os momentos, Jesus, ele se sentiu desamparado pelo Pai. Ele se sentiu só na sua humanidade. Queridos, Cristo, como representante perfeito, ele nos ensina que nós devemos confiar nos propósitos do Pai, nos desígnios do coração do nosso Pai. Assim como os discípulos confiaram no Senhor Jesus. Uma segunda questão que eu gostaria de deixar com você é: tenha bom ânimo, continue confiando em Deus nas horas mais escuras do seu coração. O texto bíblico declara que na quarta vigília da noite, por volta das 4 horas da manhã, veja bem que os discípulos, eles saíram da presença de Cristo no entardecer. E algo que eu esqueci de falar e eu relembro agora é o seguinte: sempre que os discípulos estavam longe de Cristo, eles passavam por momentos terríveis. A distância de Cristo traz dificuldade para nós, quando nós não estamos próximos a Ele. Mas a palavra do Senhor declara que eles, ao entardecer, saíram então da presença de Cristo. Nós não sabemos ao certo se foi logo depois, mas eles passaram um momento considerável da sua madrugada distantes do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor declara que na quarta vigília da noite, no momento mais sombrio, Jesus foi ter com eles. Um dos filmes que eu mais gosto, um dos atores, ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: a noite, ela é sempre mais escura, próxima do amanhecer. A gente pode refletir dentro dessa frase e pensarmos que os problemas, eles sempre se tornam mais difíceis quando eles estão perto de se resolverem. Por isso, a linguagem poética da Bíblia é muito rica ao dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Foi no romper de uma manhã que Jesus ressuscitou. Foi na aurora de um dia que Ele nos trouxe esperança. Amados, essa madrugada vai passar. A noite sombria, ela se vai. E Cristo, Ele virá ao nosso encontro. Nós aguardamos a vinda dele na sua gloriosa vinda, no seu glorioso retorno. Mas nós cremos também que ele pode vir ao nosso encontro nesse momento de tribulação que o nosso país passa. Em último lugar, eu gostaria de deixar uma aplicação para os irmãos de olharem para Cristo. A palavra do Senhor declara que os discípulos, quando viram Jesus vindo, eles pensaram que era um fantasma. Amados, nós temos uma facilidade de confundirmos o agir de Deus. Alguns, por se considerarem grandes teólogos, confiam no seu conhecimento, mas mesmo assim, eles caem no erro de confundirem o agir de Deus. Outros, por demonizarem todas as coisas, eles enxergam Satanás em tudo, até mesmo nos desígnios de Deus. O texto bíblico declara que ao verem Jesus, eles pensaram ser um fantasma. Era somente Jesus. Talvez Cristo esteja permitindo e até mesmo elaborando toda essa tempestade que estamos vivendo, para que no final das contas possamos ver Ele andando por sobre as águas. Ele será glorificado. Ele usa aquilo que nos causa pavor por estrado dos seus pés. Se você teme a morte, não tenha medo. Ele usa a morte por estrado dos teus pés. Mas num determinado momento, quando Pedro, feliz por estar andando e imitando seu mestre, ele passa a reparar na força do vento e ele começa então a afundar.
Se você reparar a força do vento, se você olhar as ondas, certamente você irá afundar. Mas eu te convido a olhar firmemente para o Senhor Jesus. Não tire os olhos dele. As notícias são péssimas. Veja as notícias. Mas deixe as notícias no lugar dela. Olhe firmemente para Jesus. O meu desejo, do fundo do meu coração, é que Cristo, Ele possa te alcançar essa noite. Ele possa acalmar o tormentoso coração que talvez você esteja inserido, imerso numa tempestade terrível. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.